haveria outro conflito com a Constituição, como é o caso do princípio da indisponibilidade do crédito tributário? Eu entendo que não. Eu acho que o conceito de disponibilidade do crédito é um conceito de direito positivo. Então, se a arbitragem só versa em matéria de direitos disponíveis, logicamente coloca-se a dúvida sobre se essa lei seria aplicável a questões tributárias. Obviamente, seria necessário uma reforma, uma mudança legislativa para alcançar também estes créditos de natureza tributária. A indisponibilidade do crédito não é um princípio absoluto. Ele é um conceito de direito positivo que pode ser perfeitamente ajustado dentro de uma lei específica, como eu disse há pouco, que vai tratar da autorização normativa, né, do âmbito da lei complementar, para que União, Estados e municípios façam isso. Por isso, acho que nós não podemos, de maneira nenhuma, ver na Constituição algum óbice ao ingresso da arbitragem no nosso ordenamento. E o que você acha? Concordo que não existe óbice e concordo também que precisaríamos de alguma alteração no Código Tributário Nacional, até mesmo para fazer com que a arbitragem seja praticamente viável para o contribuinte. E para tanto seria necessário incluir a sentença arbitral desde as condições extintivas do crédito tributário. Perfeito. De outro lado, também penso que a arbitragem não necessariamente precisa estar vinculada ao crédito tributário em si. Eu não preciso ter um crédito tributário constituído a ser desafiado pelo contribuinte para instaurar uma arbitragem tributária. Penso que a arbitragem poderia ser instaurada no momento anterior à ocorrência do fato gerador para sanar uma dúvida. Temos hoje em dia a consulta fiscal, que é usada e que é um instrumento que muitas vezes auxilia os contribuintes, mas sabemos das dificuldades enfrentadas pelos contribuintes com relação a essa consulta fiscal, porque, de um modo ou de outro, não há um diálogo com a Receita Federal. Há simplesmente a apresentação de um problema e recebimento de uma resposta, que muitas vezes é até conflituosa com outras respostas dadas em momentos distintos ou por seccionais distintas aí do Poder Público Federal, para um mesmo fato, e penso que a arbitragem tributária nesse aspecto poderia ser muito proveitosa para a solução de dúvidas específicas dos contribuintes com relação principalmente à interpretação de fatos relacionados à legislação tributária. Acho que é um campo muito fértil aí para que a arbitragem possa, inclusive, contribuir para a melhora do diálogo entre fisco e contribuinte, que nós sabemos hoje em dia no Brasil é praticamente inexistente, não existe diálogo, existem imposições do fisco contra o contribuinte. Em alguns lugares, normalmente lugares menores, você tem uma fiscalização um pouco mais acessível em termos de diálogo, que propicia algum ambiente para dialogar e para a solução de conflitos e conversa mesmo entre contribuinte e fiscal, mas não é uma realidade, infelizmente. Agora, o que me leva a pensar um pouco, Helena, sobre a questão da arbitragem tributária é justamente a questão da autonomia da vontade. Porque a arbitragem, ela é uma manifestação tão importante da autonomia da vontade e eu não vejo a presença dessa autonomia da vontade contratual na relação tributária. Porque, afinal, eu não sei quanto a você, eu não gosto de pagar imposto de renda, eu não pago imposto de renda porque eu quero, eu pago imposto de renda porque eu sou obrigada e posso ter um conflito em decorrência dessa minha relação com o fisco, claro, que não é voluntária e que está muito longe de ter alguma manifestação da minha autonomia da vontade em participar daquela relação, o que não é uma realidade em se tratando de relações contratuais, relações entre particulares. De outro lado, o fisco tem uma competência tributária indelegável que ele tem que exercer. Ele também não cobra tributos porque ele quer e porque ele acha interessante cobrar tributos. Ele cobra tributos porque é o principal meio de custeio da máquina estatal e porque o Estado precisa disso para funcionar e para movimentar e para prover as necessidades da sociedade. Então, penso que essa autonomia da vontade, um pouco mitigada, poderia ser considerada por alguns um óbice à realização da arbitragem tributária na medida em que não haveria uma manifestação verdadeira de autonomia da arbitragem, quer por parte do fisco, quer por parte do contribuinte, para aderir àquela solução pela arbitragem. Eu não sei o que você pensa, Helena, sobre isso. Eu acho que as suas
ponderações são muito oportunas. Nós temos uma grave divergência porque, diferentemente, eu adoro pagar impostos. Meu sonho é um dia ser contribuinte do imposto de renda lucro real. Então, espero que um dia consiga chegar lá. Mas, independente disso, e obviamente é uma questão importantíssima esta, de pensar na relação com a autonomia privada. Eu faria aqui um exame sobre uma questão que está em curso no Congresso Nacional agora, né? Diante dessas dificuldades econômicas e da importância dos recebíveis, né, de execuções fiscais, alguns parlamentares têm insistido na tese da venda, da alienação da dívida ativa para bancos, né, a chamada securitização da dívida ativa, tal forma que os bancos pudessem, por protesto e outros meios, cobrar o crédito tributário dos sujeitos passivos. Ora, isso é muito pior do que implementar a arbitragem tributária, porque se o crédito está em execução, isso parte de uma ideia que está no coletivo, na cabeça das pessoas, de que todo o crédito tributário é devido, né? Então, se o sujeito receber uma multa da Receita Federal, ele tem que pagar sem discutir, ele não tem direito à discussão, ele tem que ir cumprir as suas obrigações. Ora, cumprir a obrigação é cumprir a legalidade, é atender aos reclamos de legalidade. E em nenhum momento a arbitragem quer decidir fora da legalidade. Por isso, muito mais interessante do que esses programas de massa de transferir crédito público para cobrança privada, seria exatamente implementar medidas alternativas de soluções de conflitos como estas. E nesse caso, é o exemplo mais próximo que nós temos de um direito assemelhado ao nosso, que é a experiência de Portugal. O que nós temos visto ali é que o contribuinte exerce essa autonomia dentro dos limites de valores e das matérias autorizadas. Ele faz uma escolha, submete ao Estado a possibilidade de ingressar em uma arbitragem. Se ele preferir indicar os seus árbitros, ele assume o custo da arbitragem se perder. Ao final dessa arbitragem, se ele for vitorioso, não tem nada a pagar. Mas se ele perder, ele paga também os custos inteiros da arbitragem, se decidir escolher seus árbitros. Se não preferir dessa forma, tem os árbitros da própria Câmara disponíveis para que ele possa, enfim, apresentar o seu pleito e ter ali a solução almejada. Pois bem, 60% desses julgamentos mantém o crédito tributário. Essa é mais ou menos uma estatística que está posta lá em Portugal. 40% são a favor do contribuinte, alguma média mais ou menos assim. Pois não há, por parte do fisco ou dos contribuintes, nenhuma contestação quanto a cerceamento de direitos, quer do plano legal, quer da autonomia da vontade, porque cada um exerce dentro da sua disponibilidade, não é, do direito de acessar o instrumento e também da opção de árbitros, essa liberdade, mas uma liberdade posta por lei, estabelecida dentro de uma legalidade, de um marco de legalidade. É por isso que eu acho que a arbitragem tem sim uma grande serventia no Brasil, preferível a arbitragem, a transação tributária a, por exemplo, algo dessa espécie que eu lhe disse há pouco, né, da securitização inteira de uma grande parcela da dívida ativa. E o que você acha? Eu concordo, enfim, acho que não existe óbice nenhum. Agora, um outro ponto que a gente tem que parar para pensar é a questão da corrupção, não? Sim. Né, em momentos de lava-jato e operação Zelotes, muita coisa acontecendo no Brasil. Uma das coisas que se traz muito contra uma possível instauração da arbitragem tributária é a corrupção, no sentido de que os órgãos arbitrais seriam facilmente corrompíveis e, portanto, a gente não poderia incentivar esse tipo de solução para resolver as controvérsias tributárias.
Mas eu acho que um primeiro ponto é que se a gente pensar na corrupção como óbice, a gente não faz nada no Brasil. Ah, sim, sem dúvida. Infelizmente, nem no judiciário a gente está livre da corrupção. Temos aí alguns casos concretos de juízes afastados em caráter definitivo por conta de corrupção. Sem dúvida. Na própria administração tributária, quantas vezes não sai nas capas dos jornais a máfia dos fiscais aqui no município de São Paulo e desvio de valores relativos a ISS, e a corrupção infelizmente permeia não só as relações tributárias, mas as outras relações no Brasil, e não acho que a arbitragem traria uma margem ou propiciaria a corrupção de uma forma mais fácil. Eu acho que a arbitragem, muito pelo contrário, ela seria robusto bastante para impedir que existisse corrupção e teria que trazer segurança para ambas as partes, trazendo um tribunal arbitral imparcial e um tribunal arbitral técnico e correto e composto por diferentes partes da sociedade e da relação fisco-contribuinte, justamente para evitar esse tipo de questionamento e esse tipo de abertura. Não, eu também concordo e acho que nós estamos em um tempo de transparência. O mundo mudou muito nos últimos anos. Eu acho que não é só no Brasil que essa discussão se apresenta, ela está posta na OCDE, está no âmbito do G20, do Fórum Global. Toda a agremiação de países hoje tem essa máxima preocupação de transparência. Uma administração tributária que tenha transparência, obviamente, permite controles. Os controles são muito mais efetivos. É lógico que em qualquer, como você disse muito bem, em qualquer processo administrativo ou judicial, existe também a possibilidade de nós termos casos de corrupção. Mas, se o procedimento for estabelecido de um modo muito qualificado do ponto de vista da identificação dos árbitros, do controle sobre o acompanhamento desses procedimentos arbitrais, a própria presença, às vezes, do Ministério Público ou de outros órgãos nesse acompanhamento. Tudo isso pode, sim, ser um fator estimulante para preferir, inclusive, a arbitragem a qualquer outro procedimento, que não seja célere, onde o contribuinte suporte muitas vezes anos de Selic, de taxa Selic acumulada no custo do tributo. Não é? Quando não uma taxa maior que a Selic, né? Como temos alguns casos atualmente. Exatamente. Então, a dificuldade do processo administrativo, do processo judicial, não pode ser realmente um impeditivo. Nós temos, sim, problemas de controle, de preocupações sobre esses controles, para afastar e assegurar para a sociedade que este pode ser um processo de grande lisura. O exemplo de Portugal talvez também seja aqui bem referido. Como eu disse há pouco, nessas proporções de 60%, 40%, mas os árbitros só tomam conhecimento da demanda por via eletrônica, eles têm, as sessões são todas gravadas, os árbitros tomam decisões, inclusive também dentro de uma série de procedimentos todos eletrônicos, então todas as informações ficam arquivadas para qualquer controle que o Ministério Público a qualquer momento queira fazer, de tal sorte que o que eu percebo da prática e da experiência portuguesa é exatamente isso, ou seja, o medo da corrupção não pode ser um óbice a esse tipo de instrumento. É a mesma coisa da securitização da dívida, não é? Quem pode também dizer que a simples securitização da dívida vai ser suficiente para alcançar todos os contribuintes, não é? Será que um ou outro não será beneficiado também por uma vantagem pessoal? Quer dizer, isso tudo só na prática que nós podemos realmente identificar se há ou não problemas. Mas acho que é importante pontuar que a própria legislação tem como tentar blindar um pouco, né? A legislação de Portugal, ela diz, o árbitro ele não pode ter nem atuado em favor do fisco, nem atuado em favor do contribuinte num passado
recente. Então, existem formas de a legislação contribuir também para que se forme um tribunal imparcial, da mesma forma em que existem nas câmaras de arbitragem regras para a eleição dos árbitros, justamente para se evitar que haja qualquer espécie de imparcialidade por conta dos julgadores nesse tribunal privado.